Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Eu queria saber, eu estava vendo as aulas do professor Sidney, ele fala: "E aí, galera do LAC?" Tá, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. O professor Sidney é professor único mesmo, o cara é fantástico. Mas, com o todo o preparo, vamos hoje continuar, parte 4 do COGE. E vamos tratar então a respeito aí da divisão judiciária estadual. Nós vamos falar então da questão da divisão, como é que funciona toda a divisão do Poder Judiciário estadual do estado de Rondônia. Então vamos entender quais são as comarcas, entender como que cria-se uma comarca, assunto extremamente importante para cair em prova, tá? Por quê? Porque é muito importante saber esses requisitos. Então, primeiro capítulo, vamos falar das disposições gerais a respeito da divisão. E aqui é interessante porque, como está dividido o Poder Judiciário estadual de Rondônia? Primeiro, ele está dividido em seções, comarcas e distritos judiciários. Espera aí, professor. Então, o Poder Judiciário, ele está dividido, o Poder Judiciário Estadual de Rondônia, a Justiça de Rondônia Estadual, para efeito do quê? De administração da Justiça. Deixa bem claro. Aqui é bem nítido, o COGE é bem claro. Isso aqui, essa divisão, essa classificação é com relação à administração da Justiça, como forma de melhorar o trabalho do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário tem que se auto-organizar, ele tem que buscar um meio para se tornar mais efetivo. Então, aí ele buscou o quê? Ele buscou a dividir em seções, comarcas e distritos judiciários. Tá, professor, mas o que é cada um deles? Vamos lá. Seção judiciária. Seção judiciária é quando se constitui com mais de uma comarca. Então, quando se diz seção judiciária, se constitui mais de uma comarca. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte: existem ali várias comarcas, várias cidades com várias comarcas. Vamos imaginar, deixa eu voltar aqui, vamos voltar, não, opa, vamos pegar aqui, o seguinte, vamos imaginar o seguinte, temos a comarca A, comarca B, comarca C, comarca D. Cada um fica numa cidade. Esse conjunto de comarcas é chamado de seção judiciária. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se Deus quiser, um dia que eu tomar posse em Rondônia, como juiz, são várias seções, são várias. Nós vamos aprender hoje quais são essas seções. E é interessante o quê? Que quando eu optar em estar na seção X, eu só vou poder ser magistrado, atuar em regra nas comarcas desta seção. Por quê? Porque cada seção vai ter um conjunto de magistrados para atuar nas comarcas dessa seção. Nossa, professor, mas o juiz não pode pular de uma seção para outra? Pode, mas é um procedimento mais complicado, mas pode. Mas a ideia é o quê? É organizar a justiça e seção. Então eles pegaram o estado de Rondônia e dividiram. Seção A tem 4, 5 comarcas. Tem seção que tem 2 comarcas. Mas há uma divisão e esse conjunto de comarcas se dá o nome de seção judiciária. Professor, o que é comarca? Comarca na verdade, é quando a justiça se faz ali presente. A comarca pode ser representada através de um município, por exemplo, Ariquemes. Ariquemes não tem uma, tem uma comarca lá com várias varas, mas tem a comarca judiciária lá. Machadinho do Oeste,
uma comarca lá. Mas tem lugares que não tem comarca, mas fazem parte daquela comarca. Tem municípios que não tem comarca no município. Tem municípios que por exemplo, Buritis, e tem os municípios próximos de Buritis, eles acabam eu tenho que entrar com uma ação. Eu vou até Buritis entrar com a ação. Eu vou até lá, porque a comarca de Buritis é que vai o quê? Que vai cuidar das ações dos municípios próximos de Buritis. Mas, professor, o correto é que cada município tivesse uma comarca. Eu ia adorar isso, gente. De verdade. Eu ia adorar, porque eu já estaria lá. Mas, na verdade, nós vamos ver que para poder se criar uma comarca, precisa preencher certos requisitos. Precisa ter viabilidade. Porque é que nem você querer montar uma empresa. Você vai montar uma empresa num lugar onde exista o que? A possibilidade. É a mesma coisa, você não vai botar a comarca onde não tem necessidade para isso, porque o custo de uma comarca é extremamente alto. Então, tem que se otimizar o trabalho. E a vara? A vara, na verdade, corresponde ao cargo do juiz. Então, uma comarca pode ter uma vara ou várias varas. Por exemplo, Porto Velho. Porto Velho tem a comarca de Porto Velho e lá tem várias varas judiciais. Então, cada vara vai ter um juiz. Então, Ariquemes tem mais de uma vara. Costa Marques tem uma vara, salvo engano, tem uma vara só. Então, tudo depende. Então, a vara está dentro da comarca e a comarca está dentro da seção judiciária. Professor, e os distritos? Os distritos são criados mediante resolução do Tribunal de Justiça. Eu vou explicar mais à frente a questão dos distritos, o que é o distrito, mas deixando bem claro que a resolução do Tribunal de Justiça é quem vai criar os chamados distritos judiciais. Professor, como é que se classifica as comarcas? As comarcas, elas são classificadas de acordo com o número de habitantes, de acordo com a receita tributária, de acordo com o movimento de processos e de acordo com a situação geográfica. Por exemplo, nós vamos ver que existem comarcas de primeira, segunda e terceira instância. Primeira são aquelas menores, as segundas são de médio porte, as terceiras são as mais importantes. Não as mais importantes, mas digo, as mais movimentadas, as mais... Tanto que, convenhamos, os magistrados, ao crescer, eles começam na primeira. Da primeira eles passam para a segunda e vai para a terceira. Então, o que acontece? Por exemplo, quando eu chegar lá em Rondônia, o que vai acontecer comigo? Provavelmente eu vou ter que, quando eu for responder a uma vara, eu vou responder a uma vara numa comarca de primeira instância, lá no interior. Aí, com o passar dos anos, eu vou avançando na carreira, até chegar na comarca final, que é a capital. Então, aqui, quais são os requisitos para a criação de uma comarca? Primeiro, tem que ter 10 mil habitantes no município. Ah, professor, é só 10 mil habitantes? Não. Além dos 10 mil habitantes, a arrecadação tributária deste município não pode ser inferior a 500 vezes a média de um salário mínimo. E, detalhe, não basta ter população, não basta ter arrecadação tributária. Tem que ter condições. Porque não adianta você botar uma comarca lá, se não tiver, por exemplo, uma instalação para isso. O município tem que, de certa forma, dar condições para que essa comarca chegue lá. Tem que ter cadeia pública, tem que ter destacamento policial. Claro, tem que ter uma unidade da polícia lá e tem que ter residências oficiais do juiz e de promotor. Não adianta você chegar lá e não ter condições para trabalhar. Isso aqui significa condições para trabalhar. Por exemplo, eu estava conversando com um juiz do Pará. Ele falou que ele teve um absurdo. Ele estava na cidade do interior, não tinha condições nenhuma, só tinha um policial lá. Quando ele foi trabalhar, os índios tinham tomado todo o fórum da cidade. E só tinha um policial.
Como que você vai trabalhar num lugar desse? Você lida com decisões importantes. Difícil. Tem que ter 10 mil habitantes, desses 10 mil, 4 mil eleitores inscritos. Eleitores, então tem que ter também um número relacionado a eleitores. E, detalhe importante, tem que ter um volume de 300 processos ajuizados no ano anterior. Então vamos imaginar o seguinte. Chegou um determinado município, vamos supor, o município Y perde Buritis, e Buritis recebe mais de 300 processos deste município. Aí o tribunal vai lá e vê, olha, tem mais de 10 mil habitantes, olha, tem mais de 4 mil inscritos, olha, realmente a receita tributária é isso, não, tem capacidade e tal. Aí vai lá e instala a comarca. Gente, é muito bom para o município ter uma comarca. Isso gera dinheiro, gera segurança, gera prosperidade para o município. Então é muito positiva a criação de uma comarca. Como é que são comprovados esses requisitos? Porque tem que se comprovar. Às vezes o município, até o próprio município vai lá ao Poder Judiciário e fala, olha, eu quero provar, eu quero que vocês vão até lá. Aí comprova-se através de certidões. E essas certidões serão levantadas por quem? Pelo Corregedor Geral da Justiça. Então, o corregedor é que vai cuidar do levantamento dessas certidões para comprovar todos esses requisitos. E, obviamente, que o município interessado sempre vai ter que oferecer condições para isso. Ah, professor, o Poder Judiciário então é muito fofo, né? Porque, pensa só, ele quer tudo de mão beijada? Não é, ele quer condições para trabalhar. Depois que dá as condições para trabalhar, quem vai cuidar é o Poder Judiciário, não é o município. O município não vai ficar dando dinheiro para o Poder Judiciário, mas o município tem que dar estrutura, tem que dar suporte para o Poder Judiciário poder trabalhar no início, para iniciar os trabalhos. Senhor, como é que será instalada uma comarca? Porque nós vimos uma criação e a instalação. Então chegou lá, preencheu os requisitos. O que vai acontecer? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Pedro Silas? Uma aula muito específica sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Rondônia. Aula essa específica para o concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia 2014. Nós aqui do LAC Concursos, nós estamos oferecendo um curso completaço para o TJ Rondônia por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá direito ao restante dessa videoaula e muito mais. Então, meus amigos, minhas amigas, convido você a acessar laconcurso.com.br que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Espero você. Tchau, tchau.